Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Belly, a gente tá aqui pra finalmente Berserk, é isso aí, a escolha de Guts, episódio 27 do Subsolo Geek. Vamos nessa, vamos rápido, porque é 51 minutinhos, é praticamente 1 hora, então a gente tem um tempinho pra gente, né? A gente vai ter muito tempo aqui, não precisa de introdução longa hoje não. Então vamos nessa, primeiro link na descrição está o vídeo original, me sigam nas minhas redes que estão aí embaixo também na descrição e vamos reagir, vamos pro react. Então minha gente linda, playzinho. Episódio 27 de Berserk. Em uma vila próxima às montanhas, um garoto estava cercado por 4 homens armados e armadurados. Ei, Pivete, Garoto? seja um bom menino e entregue isso pra gente. Sem gracinha, diz o cara. Ai. O garoto, por sua vez, os manda tomarem no rabo, pois ele ralou 4 dias pra achar essa comida. Mas ao ser ameaçado por um machado, o menino não vê outra alternativa senão entregar Ele o tem pacote. carinha de encrenqueiro. Os ordinários logo comem e bebem tudo que estava no pacote, dividindo entre eles. Pra sobrar tanta comida assim, o pessoal da vila deve ter fugido às pressas, hein? Graças aos Kushans, benditos sejam. Logo Eu esqueci todos o que é eles Kushans. começam a passar mal. O garoto pega um frasco e diz que ele funciona bem, então abre seu sobretudo, revelando que tinha muito mais comida escondida. Que Não foda! se preocupem, porque minha parte tá Por aqui. favor, não morra. Detesto ser subestimado, principalmente por gente grande e imbecil como vocês. Um deles, um tanto tonto, ergue seu machado para atacar, chamando o garoto de testão. Mas o garoto o Testão? acerta com as linguiças e em seguida o nocauteia com sua Que espada. Ainda com uma acerta com as bainha. linguiças. Não me chame de testão. Meu nome é Isidro. Fica frio, é só o veneno de abelha. Não mata não, eu acho. Aprenda uma lição e já I ganhar a think. vida de forma honesta. Adiós. Ao Adiós. se virar, o garoto percebe que mais cavaleiros desse grupo estavam chegando. Corre, Ele fica em menino. choque e começa a gritar, dizendo que isso foi obra dos Kushans. Não, gente, foi ele que... Cala a boca! Isidro tenta sair de fininho, mas um dos cavaleiros começa a achar tudo isso muito estranho. Isidro aponta para o lado, dizendo, ali ó, olha ali! E de repente, o cavaleiro é atingido por uma espécie de faca curvada na cara. Eles haviam de fato aparecido. Todos em cima dos telhados. Os batedores Kushans. Eles logo avançam sei e o que é rapidamente Kushans agora. eliminam todos os cavaleiros, enquanto Isidro correu para trás de um barril. Mas um dos batedores o viu e saca uma faca. Todavia, antes de eliminar o garoto, algo chama sua atenção. Assim como a de seus companheiros. Um homem se um aproximava, cowboy. sem se importar com a presença dos batedores. O espadachim negro. A capa toda Ele continuava estropiada. caminhando por aquela Acho que reconhece de longe. bem onde estavam os Kushans que se colocavam em guarda. O cara é doido. Não tá vendo a situação, não? Vai virar picadinho. Ele Os é assassinos avançam. Guts segura o punho da problemático, espada e elimina metade dos obstáculos em apenas 2 ataques. Caramba, Os demais olha Kushans e Isidro ficam quadradinho. chocados. Qual é a de vocês, hein? Chegam assim do nada. Ai, cara, é Eu muito não foda. A esperava voz testar essa dele espada é tão muito cedo. reconhecível. Que porra foi essa? E aquele treco gigante é uma espada? Com um só golpe, o cara estraçalhou aqueles monstros. Eu Oh, amo dá licença aí. ver a Tô reação com das pressa. pessoas. Qual é a de vocês? Um dos Conheço, Kushans nossa. tenta atacar o espadachim pelo Os alto cambito. e Guts o acerta com um socão de metal. Um braço de ferro? O cara é uma arma humana! Alguém chama a atenção do garoto. Eita, está. Vai, baixa a cabeça aí. Vocês moleques não têm noção mesmo, hein? Era Puck. Os batedores atiram argolas cortantes em Guts, que se defende com um braço de ferro e contra-ataca com uma investida com a espada. Os inimigos pulam para trás, mas acabam sendo atingidos nos pés, que são decepados. Outros 2 vinham pela direita e com apenas um ataque, Guts estraçalha a cabeça de ambos. Os que sobraram logo cercam o espadachim e atacam todos de uma vez. Guts finca a espada no chão e salta para o alto, se livrando do círculo e eliminando todos em 2 ataques. Ele balança a espada para limpá-la do sangue. Maravilha. Godo fez um ótimo trabalho. Isidro estava Ele, impressionado tipo, tô e testando Puck lhe aqui. fala: Ei, testão, tem comida aí, né? E bebida também. Testou. Nem adianta esconder, eu sinto o cheiro. Não precisa se incomodar em agradecer. É só criança pagar a gente com chorando. isso. Guts recoloca Dragon Slayer nas costas e chama Puck pra seguir em caminho.
E o elfo Ah, vai, que quase se fofo. arrastando por conta do peso da comida. Guts refletiu. Chamando, ele Quem chamou. diabos eram eles? Ele tá chamando, Tenho a impressão vamos. de que já os vi em algum lugar. Só sei que me fizeram perder tempo. Isidro, fascinado, via o Isidro. homem ir embora e decide Isidro. segui-lo. Um pouco distante, algumas pessoas viam ele se Ah, afastar. não. Tem certeza, príncipe? Não. Vai deixá-lo ir? Sim. No momento, a missão dos Bagheera é de reconhecimento. Vai, Kirega. Também não me agrada deixar viva uma testemunha. Porém, não vejo necessidade de sacrificar mais dos nossos. Mas com nosso poder de taposa, nós Caralho. poderíamos. Não o subestimem. Sim, é possível que consigam derrotá-lo. Contudo, Esse daí- não sairiam ilesos. O príncipe fala como se conhecesse aquele homem. O tal príncipe retira seu turbante, revelando seu rosto. Ele é Silat, aquele que há 2 anos havia sido derrotado por Guts. Já faz tempo. Muito tempo. 2 anos, Por não ora, faz tanto tempo não. devemos nos concentrar em apenas uma coisa. Cara, que Investigar a feio. Terra da Profecia. Enquanto isso, Guts seguia Com correndo certeza a é. Nunca máxima tem nenhum velocidade. vilão bonito. Nenhum vilão bonito. Casca estava no campo de refugiados. Nossa, já tinha próximo esquecido da grande bendita. torre da condenação. Aqueles, sem ter para onde ir, olham através de suas barracas e percebem algo balançando em um tronco. Era uma pele. Uma pele que fora arrancada do corpo de um padre. As pessoas percebem que com isso, a caçada aos hereges vai piorar ainda mais. E em algum lugar, olhos medonhos viam a cena. Ao amanhecer, os refugiados seguiam se afundando na miséria, sem ter o que dar de comer aos seus filhos. As crianças, famintas, brigavam por um mísero rato, enquanto os Caramba. mortos eram despachados. Algumas carroças Tá bom, leve interrupção. escoltadas por um cavaleiro levavam donativos da igreja para a grande torre. Donativos. O povo vai ao cavaleiro para pedir esmola e algo para comer, mas o cavaleiro os chama de atrevidos, pois eles já recebem suprimentos diários. Mas o tal suprimento não passa de uma sopa aguada de restos de verdura, não serve para encher a barriga. Então, eles começam a pegar os donativos. É quando Farnésia e seus cavaleiros aparecem. Ela dá ordem para capturarem todos aqueles que estavam roubando. Quando detidos, ela Vocês começa a estavam roubando repreendê-los. todos até que uma aqueles que mulher estavam com seu passando filho fome. conquista a empatia Ô, da sua comunidade. vagabunda. Por favor, o meu bebê, ele está quase morrendo. Não tem mais forças nem para mamar no peito. Ele precisa da ajuda de Deus agora mesmo. Farnésia levanta seu capacete e olha com dó para a criança. Então, montado em seu cavalo, Mosgos surge. Em reconhecimento à coragem da mulher, ele decide ajudá-la e ordena que a levem com seu filho para o mosteiro. Chegando lá, ele é tratado por um velho que diz que ele ficará melhor se comer e repousar bastante. Já solicitei suprimentos e apoio ao Vaticano. Também vou conversar com o padre local para que o mosteiro divida parte dos donativos da carroça com o povo. A mulher junta as mãos e, chorando, ela agradece. Tá muito bom pra ser Ora, verdade isso daí. o que é isso? Eu apenas executei a vontade de Deus. Você poderá pegar seu filho depois. Agora venha comigo. Seu dever como serva de Deus a espera. A mulher então é levada até uma porta que mais parecia a boca do demônio. E ao ser aberta, o caminho para uma sala de tortura é revelado. Igreja! Todos os que acompanharam Mosgos até ali, Sérpico, Azan, Farnese e a pobre coitada, estavam chocados. Esse Deus É a aí. primeira vez que Esse entra Deus nesta aí. sala, certo, senhorita Farnese? Esse Deus aí. Atualmente, as redondezas deste mosteiro de Albion estão infestadas de pecadores. É lastimável. Bem no quintal desta casa sagrada, onde se aprende a falar com Deus. São ladrões, assassinos e os piores, os hereges. Ontem mesmo, mais um padre Ladrões, seminarista foi assassinos. morto na caverna dos Os refugiados. piores. A sua pele Aqueles foi que não acreditam em cruelmente Deus. arrancada do Matar, corpo e até pendurada vai, mas junto não ao seu acreditar em hábito Deus? no galho seco de uma Esse- árvore. Mas, Que problema graças às mais. Acreditem informações em fornecidas por nossos fiéis,
e ao trabalho dedicado Aquele dos anjinho vai cavaleiros queimar das correntes vocês. sagradas, já conseguimos prender muitos suspeitos dessa prática abominável. O trabalho árduo da Inquisição Não tem entendi. obtido cada vez mais confissões de heresia. Além disso, temos conseguido converter muitos deles. Isso é uma grande vitória. Farnese virava Então, seu né? rosto Que para coisa. mim. Quem Não diria que você ia desvie seu contar? olhar. Esta paisagem infernal Ô, cara de também é uma Lego. faceta do Vaticano, ao qual você pertence. Deus não só derrama sua infinita misericórdia sobre a terra, como também é um severo juiz dos homens. A mulher que fora agraciada pela misericórdia de Mosgos dava um passo para trás, enquanto tremia. Então, ele a toca nos ombros. Nem pense em fugir. Foram louváveis o amor e a coragem com que tentou salvar o seu filho. Porém, pecado é pecado. Exatamente por você ser uma mulher corajosa, gostaria que superasse essa provação dada por Deus. Vamos, seus companheiros estão à espera. Não se intimide. Entregue Pega tudo todos na nas mãos de realidade, né? Deus. Os As pessoas torturadores que então usam levam a palavra aprendem das em suas uma próprias cadeia religiões e tiram pedras que pra estavam justificar a mergulhadas porra em dos fogo para próprios queimar seus pecados. pés. Enquanto seus gritos ecoavam por aquela sala, Farnese a encarava com aquele maldito e pervertido olhar. Ô, amigo. No dia seguinte, a caça e captura dos hereges continuava. Farnese e seus homens levavam um homem que, segundo testemunhas, estava cometendo heresia para o interrogatório. Pela barraca, Luca via o que acontecia. Ela era uma meretriz e estava prestando os seus serviços para um homem chamado Jerome, um dos cavaleiros das Meu correntes Deus, sagradas. eles estão metendo Ela o pergunta personagem. se ele não vai ter problema, estando aí no bem bom, enquanto os outros estão lá fora trabalhando. Sem responder, Estando aí no ele bem pergunta bom. se isso a incomoda. Luca diz que não é isso. É que Farnese a assusta e ela fica preocupada se o Jerome não vai levar uma bronca. Eu não gosto daquela comandante. Ninguém gosta. Ela só abre a boca para falar de missão e de fé. Faz todos trabalharem feito escravos, mas não se indigna a fica dizer com uma esse única papinho palavra aí de que você vai ser incentivo para os queimado, tropas. hein? O pior de tudo é que ela sequer tem talento para espada ou liderança. A tradição diz que o comando dos cavaleiros das correntes sagradas deve ser concedido a uma mulher. Mas se ela só serve como enfeite, que haja como um. Jerome lhe fala. Luca então diz que Farnese deve ter seus problemas, ainda mais sendo a única mulher entre tantos homens. Que Mó seja. papo cabeça, Eu não bem entendo a bom cabeça ele. desses aí que acreditam nessa missão nojenta. Nesse momento, Casca, com o rosto todo enfaixado, coloca a cabeça na barraca, assustando Jerome. Luca chama a mulher de Ellen, diz que é sua irmã e que está com sífilis, por isso as faixas. Se vestindo, Jerome diz que lamenta. Ele dá o pagamento à mulher e ainda lhe dá um presente, um colar de pérolas. Que loucura! Não acham desperdício dar isso pra mim? Pérolas aos porcos? Luca pergunta, e Jerome lhe diz, com carinho. Sim, acho que perdi o juízo. Mas foi por você. Quando eu terminar a missão aqui, vou voltar para minha terra e quero levá-la comigo. Como herdeiro do feudo de minha família, não posso me casar com você, mas posso sustentá-la como minha concubina. Os nobres sempre fazem isso. Vou te dar uma vida luxuosa. E posso levar a sua irmã também. Ela terá os melhores médicos. Luca agradece e Jerome vai embora. Ela retira as pérolas do cordão tá bom. para dividir entre algumas mulheres. Elas formavam um grupo de meretrizes e haviam combinado que todos os ganhos seriam divididos entre elas. Luca é como se fosse a mãezona do grupo. Ao fazerem a contagem das pérolas, percebe que estava faltando uma, pois Casca havia a colocado na boca. Provavelmente achou que era comida. Luca lhe dá um tapa para fazê-la cuspir a pérola e as ataduras também acabam saindo de seu rosto. Luca diz que precisa amarrar com mais força, pois se seu belo rosto ficar exposto, ela acabaria se tornando presa fácil de homens famintos da região. O certo seria você trabalhar como todas nós, mas eu não gosto da ideia de forçar uma garota a trabalhar nisso sem que saiba o que está fazendo. Como mulher, sou contra, Luca conclui. Nesse momento, um homem aparecia com um saco de moedas, chamando por Luca. Ela chama por uma das mulheres do grupo, Nina, pedindo que ela cuide de Ellen e prepare o jantar, enquanto ela vai faturar mais uma. Antes de começar, Luca entrega um remédio para Nina. Falei com um freguês que é médico sobre você e ele me pagou com isso.
Tome 2 goles por dia. Nina agradece e leva Casca para buscar água no rio. No caminho, ela vê, acorrentado em um tronco, um homem acusado de heresia ser apedrejado pelo povo. Algumas pessoas encapuzadas, com pedras nas mãos, encaravam Nina, quase como se mandassem ela jogar pedras também. Um tanto hesitante, ela cata uma pedra do chão, fecha os olhos e a lança contra o herege. O falcão virá, diz um velho segurando um cajado com um corvo morto preso. Foi a profecia da deusa do fogo. O falcão pousará suas asas sobre nós, depois de dizimar os bárbaros que nos aterrorizam. Eles nos unirá numa única nação. Meu povo, não se esqueça das minhas palavras. Tá sendo um dos mais nojentos pra mim. De verdade. Enquanto Casca brincava com pedras na beira do rio, Nina entrava para buscar água. Por entre suas pernas, descia sangue e pus. Ela chegava à conclusão de que não teria mais salvação. O médico havia lhe dito que essa doença faz o sangue ruim chegar até a cabeça. Ela se pergunta se ficará igual a Casca, a quem ela conhece por Ellen. Ela também pergunta se Ellen não tem medo de nada. Sem resposta, ela olha para aquele mosteiro, para a torre da condenação, que estava começando a ocultar a luz do sol que atingia aquele lado do rio. Nina estava com medo, tanto medo, que ela já não aguentava mais. Medo de morrer, medo de viver, medo deste mundo, medo até de Deus. Tudo lhe dá medo. E ela repete: eu não aguento mais. Nesse momento, Casca arregalava seu olhar, pois sua marca reagia. Os mortos se arrastavam até a mulher, e em algum lugar, meu Deus, aquele sinistro olhar assistia a cena como alguém que desfruta de um espetáculo. Mas logo, algo o chama a atenção. Algo surge entre os cadáveres e Casca, o filho corrompido. É ele quem expulsa os espíritos que deixam aqueles corpos mortos. Foi o filho quem protegeu Casca por todo esse tempo. Ele olha para a mãe antes de sumir. Foi tudo tão rápido que Nina sequer percebeu qualquer coisa. Aqueles estranhos olhos viam as 2 mulheres voltarem para suas barracas. E com uma expressão maliciosa, eu tô com muito parecia medo. ter um plano. Eu tô com muito medo. Farnese estava no né? refeitório do mosteiro, isolada em sua mesa. Ai, eu tô com medo, Ela eu tô não com conseguia medo. comer, pois lembrava da situação do povo lá fora. Ah, vai se fuder. Fazer nada também, ô caralho. Também faziam Jerome perder o apetite. Ele e seus parceiros comentavam sobre Farnese puxando o saco do esquisitão do Mosgos. E um deles comenta que pode estar rolando uma paixonite entre os dois. Uma vez eu cortei o cabelo igual ele. De repente, um prato com sopa cai na mesa deles. Quem a derrubou foi Sérpico. Perdão, como eu sou desajeitado. Ele diz, Sérpico, quando vai até legal. Farnese, Dizer, os não é outros se legal, perguntam mas como ele esse é lerdo legal. conseguiu se tornar o arauto da comandante. Mais tarde, Vai. Farnese e Sérpico desciam pelas Vai escadas da pensando, torre e idiotice. se deparam com os carrascos gêmeos anões sem Ele é um máscaras, dos melhores alimentando os aproveitadores. corvos. Seus rostos, deformados, parecem causar uma certa repulsa na mulher. O carrasco com Mim máscara de também. corvo aparece e pergunta o que Farnese deseja. Ela quer se encontrar com Moscos. Ele está na capela. Eu estava indo ao seu encontro. Me acompanhe. Ele fala e percebe Farnese encarando os anões gêmeos. O que mais te assusta? Eles brincarem com os corvos ou a aparência deles? São boas pessoas. Antigamente, todos nós sofríamos discriminação devido à nossa aparência. Éramos expulsos da nossa terra natal ou então vendidos para o circo. Alguns se isolaram em florestas, fugindo de seus conterrâneos que os chamavam de monstros. O homem retira sua máscara de corvo e revela sua face. Até que ele é boa pinta. Então ele estica sua mão até uma abertura por onde passava a luz do sol, que começa a queimá-lo. Eu nasci com esta doença. Ao ser exposto ao sol, minha pele inflama, formando bolhas e queimaduras. Além disso, tenho baixa resistência física e sem a ajuda desta Eu ia máscara, falar que a não voz dele passaria era nem 3 de dias sem homem contrair bonito. alguma doença grave. Realmente. Coberto de queimaduras, eu realmente não tinha uma aparência muito Ai, você é um humana. vampiro, Fui né? expulso Aí é da minha difícil. vila e isolado do convívio com outras pessoas.
Nem sei por quanto tempo vaguei amaldiçoando a vida, até que deitei ao pé de uma árvore à beira da estrada, pronto para morrer. Foi nesse momento que o mestre Mosgos me encontrou. Deus, agradeço-lhe por este encontro e pelo destino que me trouxe até aqui. Com essas palavras, o mestre me cobriu gentilmente com seu manto para me proteger dos raios solares. Em outra ocasião, ele disse na frente de todos: As pessoas podem chamá-los de monstros e demônios, mas isso é um equívoco, pois em nenhum lugar das escrituras está registrado que seres humanos como vocês são monstros ou demônios. Muito pelo contrário, acredito que vocês nasceram com essa aparência por uma razão. Esse é o destino que Deus lhes deu. Feio. Destino? Sim, e a prova disso é eu ter sido guiado ao encontro de todos vocês. Meu Deus, ele tem um rato, Tanto a tem 2 aparência ratos. especial quanto o coração repleto de ódio e medo, cultivando enquanto fugiam da discriminação. Tudo isso tem um significado necessário a Deus. Vocês são filhos do destino, escolhidos por Ele. Tenham fé e orgulhem-se disso. Foi um choque. A manipulação. Meu corpo chegou a tremer com aquelas palavras. Quer dizer que eu, um ser discriminado pelas pessoas, chamado de monstro e que levava a vida de um cão surrado e sem dono, poderia ser necessário É uma para Deus? manipulação tão Sim, forte. foi um milagre. Confesso que não aprecio o trabalho que faço. Somos repudiados, temidos e pessoas que odiados. precisam Também não de me um agrada ter que propósito machucar e outras você pessoas. faz a vida delas. Sinto como se realmente me tornasse um monstro. Ou melhor, talvez eu precise mesmo ser um monstro para poder fazer aquele tipo de coisa com um semelhante. Porém, mesmo assim, tenho orgulho do que faço, pois este é um trabalho sagrado, Não, concedido a reconhecido você pelo pelos homens. Vaticano e concedido a mim por Deus. Tô com tanta Eles raiva. chegam até a entrada da capela e já podiam ouvir um barulho de Por que tem pancada uma hora muito esse alto. negócio? Era o ritual de Mosgos, sua saudação à devoção, que consiste em se ajoelhar e jogar sua cara contra o chão 1000 vezes por dia, dividindo entre dia e noite. Ele faz isso há pelo menos 10 anos, por isso o formato estranho da sua cabeça. Quando ele termina, é por isso que ele é Farnese tão o cumprimenta problemático. E percebe que seus joelhos estavam Caindo de sangrando. cabeça no chão, ele queria o quê? Perdoe-me, nem percebi, pois praticamente não sinto mais meus joelhos. Que raiva, Foi que neste raiva, lugar que que aconteceu o raiva. milagre do Foda-se, sábio, amigo. que foi aprisionado pelo rei Geiserig, o conquistador. Mesmo após ser torturado, continuou a rogar pela punição do rei infiel. Até que um dia, essa graça lhe foi concedida e Deus lhe enviou os anjos. Que anjo você tá Por falando? isso, esta torre é um local sagrado, de grande poder miraculoso. É natural que eu tenha me sentido inspirado a prostrar com mais entusiasmo que o normal. O carrasco coloca ataduras nos joelhos de Mosgos e ele agradece. Aos poucos a sensação das pernas voltará, e com ela a dor. Por causa destes ferimentos, ando com dificuldade. Correr então, nem pensar. Não é fácil matar, mas eu né? sinto até carinho por esta dor. A minha missão sagrada é executar as rigorosas leis de Deus. E, às vezes, isso significa aplicar a dor em algumas pessoas, por mais triste que isso possa ser. Logicamente, não sinto remorso por isso. Contudo, quando uma pessoa trabalha em nome de Deus, muitas vezes acaba se esquecendo de sua condição humana, principalmente alguém de posição elevada como eu. Portanto, estas feridas são um lembrete para mim mesmo e a prova de minha devoção. Farnese virava seu olhar e Mosgos pergunta se há algum problema. Ela admite que está em dúvida se esta missão realmente salvará as pessoas. Já capturamos muitos suspeitos, mas não há nem sinal de cessarem os ataques ao clero. A única coisa que diminui é o nosso prestígio entre o povo. Não só isso. Eu me envergonho por ter que admitir, mas até entre os homens sob meu comando, há alguns que discordam da forma como temos trabalhado. O senhor pode achar que não passa de conversa fiada de homens imaturos, mas tenho receio de que o temor sem motivo acabe tomando conta dessas pessoas, desgastando nossa relação com os demais. Farnese completa, ao que não. Mosgos responde. Deixe-me contar uma história. Era uma vez uma mulher santa que vivia em voto de pobreza, dedicando toda a sua vida a ajudar o próximo. Ela andava pelo mundo afora cuidando daqueles que eram abandonados pela sorte e sofriam de pobreza e doença. Ela ficava ao lado deles até a hora da morte, agasalhando-os com cobertores e segurando-lhes a mão até o fim, dando-lhes o amor de uma verdadeira mãe.
Certo dia, a mulher passava por uma estrada e encontrou um velho magro e fraco caído no chão, prestes a morrer. Como de costume, Ele vai cuidar dele, ela se aproximou ele vai dele, abusar tomou-o ela no e depois colo ela vai e ter uma segurou-lhe lição. a mão. Contudo, sei, eu só tô o pensando velho lhe pior disse: aqui. se eu estou aqui à beira da estrada, prestes a morrer sozinho, é porque tive uma vida solitária, porém digna, sem depender de ninguém. Então, por favor, não estrague este último momento sublime me manchando com o calor de suas mãos. Como pode ver, o que é salvação para uns pode não ser para outros. Certamente, o único que sabe disso é Deus. Acima de tudo, saiba que o que fazemos não é para encaixar as pessoas em nossos padrões. Fazemos tudo pela palavra sagrada e por Deus. Tudo o que fazemos, fazemos a serviço de Deus. Não hesite diante das adversidades de sua missão. Não lamente por não poder contar com a compreensão alheia. Não tema a morte dos outros, nem a sua própria. Não espere recompensas por seus atos. Deus não está lá para ser indagado. Como ser humano, estamos aqui para viver exclusivamente por Ele, mesmo que isso Eu acho signifique que o ter pior de disso sangrar a tudo carne e o coração. é esses Isso discursos sim é a verdadeira fé. serem Farnese reais começava a nos chorar dias de hoje. e se ajoelhava sabe? perante O ruim musgos. é já ter ouvido isso de boca de muita gente. Parece tão suspeito, dizia Sérpico consigo mesmo. Não consigo. Todos então se retiram. A capela ficava no último Ai, que andar bonito de esse cima da traço. torre. E no teto havia uma abertura, por onde o dono daqueles olhos sinistros via a cena e depois se retira. Enquanto isso, no campo de refugiados, Nina dava de comer Esse a é o uma voando? velhinha e cuidava de Casca, que brincava com algumas crianças. Nesse instante, um Nossa, que rapaz medo. chamado Joaquim se aproximava de Nina, com um olhar entristecido, pois ficam sabendo do estado de saúde dela. Ela fica irritada com aquele olhar de pena e pergunta se, mesmo sabendo disso, ele ainda quer dormir com ela. Mas ele diz que não é isso, ele apenas estava preocupado. Mais irritada ainda, ela grita: "Então vem deitar comigo!", chamando a atenção de todos ao redor. Joaquim pede calma e Nina se aproxima. "Se você tem essa coragem toda, venha se encontrar comigo hoje à noite, ao badalar do sino à beira do rio", ela diz, e depois vai, junto de Casca, para a barraca das meretrizes e se deita, com um olhar triste. Anoitece. Coitado. Joaquim já estava lá, esperando, até que ela chega. De imediato, o abraça e pergunta se ele a ama. Ele diz que sim. "Então você quer se deitar comigo? Morreria por mim? Iria comigo até os confins do inferno?" Um tanto hesitante, ele responde que sim. Nina o beija, diz que não vai cobrar e o puxa pelo braço, o chamando para ir para o lugar que não há nenhum Deus severo, para o fim do mundo. Um Poxa, pouco distante, vai se Luca matar? seguia os dois. E um pouco mais distante, Luca era seguida por Casca, que por sua vez era seguida pelos mortos. Nossa, que coisa boa, né? Nina Um e seguindo Joaquim o outro. logo chegam No até uma final é- caverna, onde algumas pessoas encapuzadas entravam. Eles seguem o mesmo caminho. E o que havia lá dentro Vixe, Nina, coisa era boa. o pecado. Um amontoado de corpos fornicando entre Mas si. uma orgia. Havia música, um caldeirão e até o Bafomé. Um homem enorme com a cabeça de Bafomé. Joaquim fica chocado e assustado, enquanto Nina o puxa para E participar até da Bafomé, festa. eu não tava Rapidamente, as esperando. vestimentas de Não, ambos pessoal são ali, não sei o que, não retiradas. sei o que. E Joaquim E a observava porra de sua Satanás, amada ser tocada Bafomé. e beijada. Em algum lugar, o observador assistia. Um líquido estranho Ai. escorria pelo corpo de todos ali. Joaquim sentia como se seu corpo inteiro Nossa, estivesse nossa. entrando dentro de Nina, como se ele estivesse se afogando. Ele se pergunta se Drogas. isso era uma alucinação. A Drogas fumaça do fortes. caldeirão dava forma à mão de Deus e estava se tocando. Os hereges a adoravam como a deusa Que do é? fogo. Lucas já havia chegado e também via a silhueta de Slime. Logo chega à conclusão de que há alguma droga naquele caldeirão. Depois que terminam, Nina leva Joaquim Eu não até superei o até o Bafomé. dizendo para o rapaz repetir as palavras blasfêmicas contra Deus. Depois, beija o monstro no peito e na genitália.
negra que toma a forma de uma cobra. Joaquim ele! o faz. E para concluir o ritual, Nossa, ele precisa mas- beber a sopa que estava sendo preparada no caldeirão. a Ele sopa. bebe, mas logo percebe um dedo em sua boca. Ele deixa a sopa cair e vê orelhas, olhos, narizes, dedos. Ele olha mais atentamente para o caldeirão e lá dentro havia um bebê e outras crianças. Joaquim fica apavorado e começa a correr. Nina então só tem grita: piada matem horrível esse saindo homem, pela ele minha vai cabeça." nos Nossa. denunciar. Os hereges então o perseguem até que o garoto tropeça e cai de um desfiladeiro. Ele Nossa, morreu. pensando A essa aqui, altura ninguém pode sobreviver. Vamos mata voltar um pra monte dentro. de gente, Alguém um pode monte ter de ouvido gente. o Ai, não sei o grito. que, herege, Dizem não sei o que, alguns herege. deles. Mas Eles os voltam hereges e Nina fica sozinha. Ela começa a matam. rir e chorar, chamando o rapaz de mentiroso. Luca então se revela, se aproxima. Nina manda ela ficar longe, a acerta com uma pedra na cabeça, mas ela continua e a acerta com um tapa na cara. Mais um, depois a puxa pelo braço, a coloca no colo e a castiga com tapas na bunda. Nina começa a chorar, a pedir desculpas, até que Luca para, a abraça, diz que estava preocupada e a chama para casa. É quando percebem que Casca estava cercada por hereges. Um deles retira suas ataduras, revelando seu belo rosto. O maldito fica curioso Gente, para pelo ver o amor de corpo Deus, por e favor, começa de a novo rasgar as não, de- roupas. A marca sangra. E Casca começa a ter a visão dos Ai, os apóstolos demônios, que a os demônios. profanaram. Os Ela demônios! grita sem parar. Chega, demônio! Os espíritos então chegam, Isso, tomam os finalmente os corpos dos demônios. hereges e começam a matar os não possuídos. Luca fica apavorada, mas o que é isso? Não me diga que a Ellen, ela diz consigo mesma, sem completar. Os possuídos avançam em Casca. Então, mais uma vez, seu filho aparece para protegê-la e expulsar os espíritos. Feito isso, Nossa. mais uma vez, ele desaparece. Diante de tal milagre, nunca fiquei os tão feliz hereges por um resto se de ajoelham perante Casca e começam a adorá-la. Minha monetização. No fundo daquele desfiladeiro, Joaquim parecia ter caído em um rio. O dono dos Joaquim olhos é foda, sinistros né? O o nome arrasta Joaquim. até a beira. Joaquim respirava e o observador saía. Um dia se passou. O sol estava Ai, o quase homem se pondo. finalmente, estava com saudade Guts de finalmente você. descansava e Isidro continuava a segui-lo. Esse doido correu o dia inteiro sem parar, desde a tarde do dia de ontem. Se não fosse a carona da carroça dos refugiados, eu teria perdido ele de vista. Que sorte. O menino se aproxima de fininho e tenta pegar a Dragon Slayer, mas obviamente ele não consegue fazê-la sequer se mover. Puck então aparece, lhe Puck apontando olhando sua ele. flor de espinhos. Dobre o joelho. Gente, eu até travei aqui. Eu tô. Tá, já tá. A gente não tá quase terminando. A gente tá um pouquinho mais da metade. Mas eu não sei. É muita informação. É muita informação. É bom porque a gente tá tendo umas partes tão pesadas, umas partes tão horríveis. Então chega aqui o Isis. Vai demorar pra me decorar o nome dele, porque eu acho que vai ser um personagem recorrente, talvez. Cara, eu gostei dele. Ele é muito. Ele vai ser uma quebra muito foda. Eu gostei bastante da mulher, a mãe lá como que é o nome? Eu ia falar Prosti, mas não foi assim que se referiram elas aqui. Mas eu amei ela. Ela é incrível. Ela é incrível. Eu gostei bastante dela. Ainda tô com muito ódio de muita gente aqui. Mas fora isso, esse episódio tá maravilhoso. Tá bom? Tá maravilhoso. Eu ri. Bafomé. Gente, vai me render risadas por uma semana aquilo lá. Muita coisa acontecendo. Aí, em vez do nosso narrador aqui fazer do Bafomé, né? Uma coisa tipo, mano, ó, o Bafomé tá aqui. Não, ele falou, até o Bafomé tá aí, sabe? Foi nessa energia, eu não consigo. Flor de De espinhos. novo. Dobre os joelhos para dar estabilidade. Assim, ó. Tá vendo? Assim. Depois concentre-se no primeiro golpe, como se ele fosse o único. Eu tô amando E ataque! caretas. Este golpe é chamado de cravada entorpecente. Eu sou Puck, mestre de 7º grau do estilo Jinken Ryu élfico. Rege a educação que você se apresente antes de indagar o nome de alguém. Mas eu não perguntei Isidro. nada. Eu sou Isidro. Certo, Isidro. Agora tente novamente. Prepare-se. O garoto tenta levantar a espada novamente e até que está conseguindo. Então Puck sobe nela, fazendo a espada cair sobre o garoto, deixando ele preso. Ô Guts, peguei um ladrão que tava tentando roubar tua espada. Guts levanta
Pega a espada Nossa, e a que medo. coloca nas costas. Isso não é brinquedo pra criança. Eu tô com Vê uma que tá risada me seguindo estridente, desde mas ontem. não é culpa minha. Isidro fica sem saber o que dizer. Tá querendo ser discípulo dele? Se for isso, precisa falar comigo primeiro, que sou o agente dele pra combinar um preço. Não é nada disso. Eu não sou do tipo que se curva às ordens dos outros, não. Guts olha e abre um sorriso. Já sei. Se arrependeu da comida que deu pra gente, né? Que mesquinho. Não adianta, viu? A gente já comeu tudo. Essa espada aí, garoto. É sua? Tá querendo ser uma espadachinha? Vai adotar? Já matou alguém com ela? Não, nunca. E daí? Qual Ele foi? é muito um trombadinha. Bom, pra mim tanto faz. Mas eu aconselho você a sair de perto de mim, viu? O que eu faço que deixo de fazer é problema meu. Quem é você pra me dar ordens? Tá certo, mas eu avisei. Diz sangrando. Guts, enquanto sua marca sangra. Ô, Easy ladrão, é melhor você fugir daqui. Não enche o saco. Lá vem. Isidro arregala seus olhos e percebe que rodas estavam vindo por aquela estrada. Os espíritos usaram os cadáveres dos que sofreram a pena da roda há um mês atrás, ainda amarrados às rodas. Isidro puxava a bochecha para ver se isso era mesmo real e Puck o acerta com algumas espetadas na cara para ajudar. As rodas humanas começam a segui-lo e ele sai correndo. Guts então acerta o bicho, o estraçalhando. Ele não tinha tempo para perder com isso, então ataca alguns na sua frente e sai correndo. Puck usa Isidro de carroça e manda ele meter o pé. Avante, Easy ladrão! Moleque, procura um lugar para se esconder. Se ficar me seguindo, vai sobrar pra você. Nem a pau! Responde o menino, continuando a seguir o espadachim. Eu não sei. Uma das rodas o alcança. Eu não sei se ele é Então Puck corajoso diz, ou... Easy ladrão, agora é a hora. Põe em prática tudo que eu te ensinei sobre espadas. Ah, é verdade. Tinha me esquecido. Agora! Cravada Shigiryu élfico! O menino ataca, mas a espada quebrou. Ele e Puck ficam em choque. As rodas do inferno avançam. Barrinha Easy ladrão. Guts aparece e salva o garoto estraçalhando-se. Ele pega Isidro pela camisa e o joga pra longe daquela estrada. Depois, arreda o pé, enquanto as rodas o seguem. É, a gente sabe quando ele vê uma criança. Guts continuava ele a correr mata. desesperadamente. Acho que já desistiram. Ou vai ver, você acabou com todos eles no fim das contas. Ei, já tá tudo bem, pode diminuir o passo. Puck lhe diz. Mas Guts continuava a toda velocidade. Por quê? Ei, tá me ouvindo? Você tá correndo sem parar desde ontem. Só dormiu um tiquinho de nada. Desse jeito você não vai conseguir fazer nada quando chegar lá. Não esquece que tá carregando esse troço gigante nas costas. Como será que aquele moleque tá? Será que ele morreu? Ele parecia com você, Guts. Principalmente o olhar mal encarado e a teimosia. Vai se fuder. As De repente, caretas Guts evidentes. Puck quase saiu voando. Não freie assim de repente. Respeita quem tá na tua bolsa. Hã? Alguém havia surgido. Um fantasma atrás do outro. É o Essa noite esqueleto? tá agitada, hein? É o esqueleto? Esse aí é um velho conhecido meu. Ah, o Se esqueleto tratava cavaleiro. de Skull Knight. Screw. Interrompei minha cavalgada, cavalo legal. curioso por sentir uma concentração de aura maligna nos arredores. Vejo que ainda vive. Oh, aquele que resiste. Hã? Vocês se conhecem? Sabia que você tinha poucos amigos, mas um monstro? Ah, nada contra monstro, tá? Esse cara aqui é bem solitário. Faço muito gosto que ele cultive outras amizades. A propósito, eu sou Puck. E você? Calado, Puck. Um elfo? Companhia interessante a sua. Ué, Ele tá falando com uma esse caveira. sujeito tem algo nele. Assim como há 2 anos, os destinos continuam bem atados um ao outro. É, faz tempo, né, velho? E o que faz por aqui? Ah, tá. Eles Eu já encontraram. disse, sou aquele que combate os que não são humanos. Onde eles Amém. estiverem, eu também estarei. Apóstolos. Então eles estão aqui por perto? Ou eles, ou a origem deles. O local para onde vou agora, muito provavelmente, é a terra para a qual você se dirige também. Espera. Ah, Não vai dizer que pega os uma carona mãos de aí no Deus cavalo. estão na torre da condenação. Aqueles seres estão em todo e nenhum lugar. Basta uma grande concentração ativa de energia humana negativa que eles surgem. Por outro lado, a imensidão de suas existências etéreas é tão insustentável que eles não conseguem se manter neste mundo. Portanto, pode-se dizer que eles existem e ao mesmo tempo, não. Ele Lá só vem fica você o de joinha novo com esse observando. papo complicado. Não tenho tempo pros enigmas. Contudo, há uma Eu exceção. estou muito punk. Uma vez a cada 1000 anos, essa energia ultrapassa as fronteiras, trazendo ao mundo real a encarnação daquilo que só deveria existir em âmbito divino.
Estou certo de que você também viu o sonho do Falcão. Provavelmente todas as pessoas do mundo tiveram o mesmo sonho. Pois ele é a anunciação Então do não é Deus surgimento não, de hein? alguém neste Amigos, mundo não é Deus não, que hein? possui o predicado do Falcão. Ele disse: Falcão. Tenho uma pergunta a fazer. Onde está a dama com quem andava? Por acaso, ela se encontra na Terra Sagrada para onde Não, meu você amigo, se eu dirige agora? perdi. O quê? Como pensei. Eu perdi. Ei, o que você tá resmungando aí? Como sabe disso? Explique direito. Se possível, de um jeito simples. É a força divina que virá a este mundo. Essa força de atração é um convite à celebração. Trata-se de um fenômeno sobrenatural ligado ao evento vindouro, uma réplica do reino divino. Réplica do reino. O rebanho guiado para a terra sagrada banhada em sangue deseja o Falcão da Luz. Você e sua companheira estarão no centro deste fenômeno, como se atravessassem o núcleo. O eclipse. Será como uma réplica do eclipse. Guts Ai, eu não ficava quero, paralisado. E Bug podia sentir dele raiva, insegurança, medo, as mais diversas emoções. O que é isso? Este sentimento? Ele se pergunta. Está me dizendo que aquilo vai voltar a acontecer? Aquilo vai mais uma vez. Isso parece êxtase. Lamento dizer, mas não cabe aos humanos alterar o roteiro de tal evento. Aqui a gente também não faz O nada, mundo né? real é como a imagem da lua refletida na superfície da água. Não há como apagar. Enquanto a lua existir no céu, a sua imagem também continuará a pairar sobre a água. Além disso, aquele já é um fato consumado. O que está por vir é apenas um reflexo desse fato. Apenas o vestígio de algo iluminado por um sol decrépito, que faz sua sombra se estender longamente por toda a terra. Resumindo, o que você quer dizer é que tudo vai acontecer exatamente igual àquela vez? Nós estarmos aqui sem ao menos termos planejado é mais do que prova disso. Nós já fomos mas se a tragados gente para essa correnteza do Vamos colocar em destino. consideração Enquanto que a parte gente do tá mundo aqui real, também, se não não fomos passamos de planejados. imagens refletidas na água. Essa história de reflexo e destino não valem nada pra mim, entendeu? Eu Eu não vou pra acredito torre nesse da negócio de condenação com espelho, minhas não. próprias pernas, por minha livre e espontânea vontade. Eu sou a Não estou obedecendo Grande ordens de espelho. ninguém. Além disso, você se esqueceu. Eu sou extremamente teimoso. Não foi você mesmo quem me apelidou de aquele que resiste? Essa história de destino nunca colou comigo. Já tem um bom tempo que o monstro fez uma previsão pra mim. Ele disse que uma morte inevitável estava a me aguardar. De fato, ele acertou quando previu que ia acontecer um eclipse. Aliás, uma morte. você também falou a mesma coisa. Mas depois de tudo, o que você vê aqui? Nadei em um mar de sangue. Ganhei uns arranhões e machucados pelo corpo. Mas tanto eu quanto a casca sobrevivemos. O Eu resto sei que não. daquela vez tivemos sua ajuda. Mas agora será diferente. Eu vou salvá-la com as minhas próprias mãos. Então vai, E amigo, depois? corre atrás. Depois. É um sentimento violento. Mas não é só raiva. É algo muito mais complexo. De fato, na junção de tempo e espaço, existe uma pequena probabilidade de aparecerem anomalias que fogem até mesmo à compreensão deles. Sei disso, pois aposto nessa probabilidade. Isso também se aplica ao eclipse. Um reflexo não necessariamente será igual ao evento original. Há um limite físico para que isso ocorra no âmbito da matéria. Lembra-se do estigma gravado em seu pescoço? Talvez ele o ajude de alguma forma inusitada. Como já disse em outra ocasião, graças a esse sinal, você está entre os dois mundos. Caminha na fronteira entre o mundo real e o mundo dos mortos. Mesmo que seja só a meio passo, você se encontra fora dos princípios de ambos os mundos. Quem sabe não tenha razão. Talvez você não seja a imagem da lua, mas sim um peixe a agitar a superfície da água. Porém, devo alertá-lo: lutar ou salvar. Tem apenas um objetivo em mente. A possibilidade de realizar ambos é remota. Vamos nos encontrar protagonista, então na por favor, Terra não Sagrada, sei. onde se reúnem as ovelhas cegas. Até lá. As O cavaleiro, ovelhas então, se cegas. As Podia ter pedido ovelhas carona, né? cegas. Eu Escuta. amei isso. Não, nada. Deixa pra lá. Talvez seja impressão minha, mas
Aquele cavaleiro parecia emanar uma aura de elfo. Salvar a casca. Essa é a prioridade. Nossa, viu um vulto. É pra isso que estou aqui. O que isso quer dizer? Mas se por acaso eu der de cara com ele... se isso vier a acontecer... Guts segue seu caminho e mais atrás, Isidro continuava a segui-lo. Nossa, esse menininho corre. Eu acho que ele merece entrar só porque ele corre. Ele corre muito. Diferente dos uivos dos ventos, aquele som mais parecia o rosnar de um monstro, vindo das profundezas da terra. Quando esse som começava a ecoar, a garotinha se encolhia na cama e sozinha passava a noite em claro. Ele fazia. Apesar do medo, ela sempre acabava atraída para a janela de seu quarto, de onde podia avistar a praça da cidade. Ali havia uma estranha coluna de fogo com inúmeras sombras tremulantes refletidas. Eram Eles pessoas faziam sendo queimadas? como se estivessem festejando. Eram pessoas sendo queimadas? Pela manhã, Farnese dava ordem para atearem fogo nos hereges condenados. Jerome comentava que ficava impressionado com a determinação da comandante ao mandar pôr fogo nos pés dos outros. Um dos cavaleiros diz que ela possui vasta experiência nesse tipo de execução, pois a residência de sua família ficava em frente à praça em que essas execuções eram realizadas na época áurea da caçada aos hereges. E que parece que ela, desde pequena, participava voluntariamente dessas execuções, ateando fogo na pira onde queimavam os condenados. Sempre foi problemática, o Vaticano só concordou em deixá-la conduzir as buscas ao espadachim negro, pois há 3 anos ela descobriu os planos de rebelião de um grupo de hereges e mandou todos para a fogueira. Um garoto ali perto chorava, pois seu pai era um dos que estavam na fogueira. Um homem vai até o garoto, segurando uma tocha, a entregando e dizendo para ele lançá-la no pai, para provar que também não é um herege. Sérpico aponta sua espada para o pescoço do homem, dizendo que a criança é inocente e que isso já foi comprovado durante a inquisição do pai dele. Depois, Sérpico vai até Farnese, pedindo permissão para se retirar por uns instantes, pois não está se sentindo muito bem. Ela permite. Então ele vai para um banco no mosteiro. Jerome também logo aparece, senta ao seu lado e o elogia pela atitude com o garoto. Eu achava que você era só mais um desses oficiais de meia tigela, mas vi que estava errado. Tô falando do moleque que você defendeu agora há pouco. Demonstrou o espírito de justiça de um verdadeiro cavaleiro. Sérpico diz que apenas se identificou com o garoto, pois passou pelo mesmo. Sua mãe também morreu na fogueira, acusada de heresia, há 3 anos, bem diante de seus olhos. Jerome fica sem saber o que dizer, levanta e pede perdão. Tem minha garantia de que não irei comentar a respeito. Aceite minhas desculpas, meu caro arauto. Relaxa, não tem problema. A propósito, os trejeitos nobres não combinam com você. As mulheres sempre me dizem isso. Bom, acho que vou voltar pra minha função. Da mulher lá? Tô me sentindo melhor. É mesmo? Quanto a mim, eu vou dar uma escapulida pra visitar minha garota. Sabe que eu sou um arauto oficial, né? Silêncio se paga com silêncio. Então fico calado pra ter o seu silêncio? Ora. Tá bem, mas não exagera. Até logo. Se cuida. Eu achava que ele era só um puxa-saco qualquer. Mas não é que o sujeito é mais do que aparenta? Espera aí. Ele disse 3 anos atrás? Mas isso quer dizer... Anoitece. O que isso quer dizer? O que quer se dizer? deitava para dormir e olhava para a fogueira. Sempre que olha fixamente para as chamas, Moça, se ela veste se aí. lembra. Ele fazia. Nossa, era só um psicólogo, né, gente? Era só um Estava psicólogo. descendo as escadas da casa, como se fosse atraída por aquele som. Ele fazia um som apavorante, mas o pavor era tão insuportável que a fez abrir a porta. Uma pessoa Inúmeras gritando. sombras
aterrorizantes refletidas nas paredes das casas. O cheiro de carne humana queimando, pessoas gritando. Ela não sabia dizer se estavam vibrando ou praquejando. Foi então que a garotinha descobriu o segredo escondido pela noite, que, atrás da fina cortina do mundo que ela conhecia, serpenteava pavor e medo. Do nada, alguém entregou uma tocha para a garotinha e ela jogou, mas só porque queria se livrar daquilo. Então, algo estranho aconteceu. As sombras ao redor balançaram todas de uma vez, acompanhando o movimento da tocha que ela havia jogado. Então, ela jogou mais uma. Foi aí que ela entendeu. Toda vez que jogava uma tocha, as sombras dançavam ao redor da luz. Então, ela jogou mais outra, e depois, muitas outras. Em todas as vezes, as sombras reagiam, como se dançassem, como se tremessem. Sim, ela descobriu naquela noite que o mundo era uma fina casca que encobria um sinuoso turbilhão de pavor. Mas também aprendeu como se livrar dele. Bastava guiar as sombras, dançando junto, como se fosse parte delas. Que a graça esteja com ela. Que Deus abençoe esta menina. Muito bem, garotinha. É uma criança de Deus, os fiéis disseram. Talvez pela proximidade do calor das chamas, a garotinha sentiu um estranho calor subindo abaixo do umbigo. Essa lembrança excita Farnese. Olhando para aquela fogueira, ela visualizava um homem ser queimado. E com essa imagem em mente, ela se tocava, gemia de prazer, se abraçava e chorava, pois no fundo, ela sabia o quão doentio era isso. Bom dia. Obrigado por ter chegado ao fim de mais um episódio. Se tu não viu os anteriores, na descrição vai ter o link para a playlist que contém todos os episódios em ordem. A chave Pix está aparecendo na tela para aqueles que puderem e quiserem colaborar financeiramente com o projeto. O valor me ajuda a manter essa qualidade porque eu não sou o único envolvido no projeto. Enfim, a mesma coisa que eu sempre falo em todos os... Sei lá. Não sei. Eu acho que alguém falou que ela ia fazer alguma coisa foda e ela teria uma redenção. Só que alguma coisa, não sei se era uma redenção falando assim, mas que talvez eu começaria a gostar dela, mas eu não acho não. Eu não acho que tem como, porque não é só o sentimento, sabe? Tem muita coisa que uma pessoa pensar não faz mal, principalmente que a gente tá falando de uma obra, né, de ficção. Tipo, ela pensar, ter esse tipo de pensamento a partir do sofrimento dos outros é extremamente problemático, mas como a gente coloca que é uma obra e que tem um motivo, mesmo que ele seja totalmente distorcido e eu não tenha totalmente entendido ele, a gente consegue entender, entre muitas aspas. Tipo, entre muitas aspas, com chaves, a gente consegue... Sabe? Tá bom, entendi por quê. Não que a gente entenda o sentimento dela, mas a gente entende por quê. Porque ali. Só que ao mesmo tempo não justifica nada, sabe? Ai... Por muito tempo eu tive esse pensamento de falar, não, esse personagem tem esse passado e tal, então talvez até possa justificar, não justifica. Nem 1%. Ela literalmente bota fogo nas pessoas. Não é só que ela tem outros sentimentos ali no meio desses rituais, mas é que ela pratica. Ela tá queimando pessoas. E, ai, cara, que arco desgraçado. Esse é um dos piores, tá bom?
Eu não me senti muito, sabe, meu Deus, socorro, no das crianças perdidas lá. Tá bom que o eclipse foi coisa de louco, isso todo mundo concorda, sabe? Mas esse daqui não tá dando. É muito próximo da realidade em algumas questões, então tá difícil ódio. E agora eu tô lembrando de novo do Bafomé. Ai, cara, eu amo essa edição. Sobre Solo Geek, ele é incrível. Fernese é louca, problemática. Problemática eu não entendi muito bem, ela tava no quarto dela, ela ouvia sons que a incomodava, então ela foi atrás desses sons. E eram pessoas sendo queimadas em uma fogueira. Ela jogou um graveto e as pessoas dançavam. Então ela se sentiu bem, ela teve alguma epifania. Eu não sei se era a ação que tinha uma reação, ela fazia alguma coisa que deixava outras pessoas felizes. Então ela ia na onda, fazer parte de alguma coisa, aprovação. Eu ainda não entendi muito bem ela. Eu não entendi a personagem. Mas, cara, eu gostei muito que foi inseridos 2 personagens muito legais. Gostei muito do Isidros. É Isidros? Ele é incrível, tá bom? Ele é um personagem muito legal. Eu curti. Ele é uma criança, ele é muito parecido com o Guts. As mesmas caretas. Ele se deu muito bem com o Puck, tá? Muito bem com o Puck. Puck é meu preferido agora, tá? Então, tá tudo safe, tá tudo certo por aqui. Aquela mulher que eu tinha falado antes, eu gostei bastante dela. Ela não é idiota, sabe? Ela não é idiota, ela não faz os negócios nada a ver. Parece que ela não age com emoção, ela tá tentando cuidar das outras meninas. Então, gente, que personagem. O Cabeça de Lego. Ele fica batendo a cabeça no chão. Nossa, é cada coisa. A Fernese fica se açoitando, ele fica batendo a cabeça no chão. Gente, que coisa de... Nem dá pra falar que é coisa de louco, porque é literalmente coisa de louco. Então, por isso que é todo doido da cabeça, fica batendo a cabeça no chão. Ô, gente. E, nossa, já tava até me esquecendo. O feto lá, o feto amaldiçoado. Cara, que choque que eu tive. Eu não imaginei. Ele tá cuidando da mãe. Nossa, cara, é que minha cabeça dói só de pensar que ele é meio que filho de 3 pessoas. É filho dela, é filho do Guts. E é meio que contaminado pelo Phantom. Eu tô brisando agora na tristeza. Só que ele protegendo a mãe. Eu fiquei um pouco mexida com isso. Muito. Eu quero que ela fique bem. Eu quero muito que ela fique bem, sabe? Eu quero que o Guts chegue lá logo. Porque tão falando muito, não tão fazendo nada. Pelo amor de Deus. Tá bom, gente. Reactzinho aí. Deixa um like, se inscreva no canal. Eu vou trazer mais, tá bom? Não precisa nem pedir. Eu vou trazer mais. Eu acho que o próximo episódio não vai ser tão longo, então realmente eu vou trazer mais. Cara, se já chegou a notificação pra mim, né? Que tem um vídeo aí do Subsolo Geek. Que tem... Gente... Eu acho que tem 4 horas. Deus me proteja. Deus me ajude. Eu acho que não é assim a música, mas vamos nessa. Tá bom, like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!